O silêncio na sala de conferências da Torre Santander, em São Paulo, era ensurdecedor. Do lado de fora, a Avenida Juscelino Kubitschek fervilhava, mas no andar executivo da Nogueira Tech, o pânico era total. Ricardo Nogueira, o CEO de 45 anos, observava as telas negras com uma fúria impotente. O futuro da sua empresa, um colosso de inteligência artificial, estava colapsando em tempo real. Ao redor, 50 dos melhores engenheiros de software do país digitavam freneticamente, mas seus rostos traduziam um terror crescente. "Quanto tempo temos?" perguntou Ricardo, a voz rouca pela ansiedade. Dr. Elias Guimarães, o diretor técnico, um homem de 50 anos com 20 de experiência, limpou o suor da testa. 1 hora e 20 minutos, Ricardo. Se não resolvermos antes das 4 horas da tarde, os japoneses vão cancelar o contrato. Perderemos 500 milhões. 5 anos de trabalho. A inovação mais disruptiva no campo da IA. O futuro da Nogueira Tech. Tudo estava travado por um sistema que havia implodido no momento mais crítico. Em um canto da sala, observando a cena, estava Júlia Santana. Ela havia entrado para esvaziar as lixeiras, como fazia todos os dias nos últimos 2 anos. Ninguém a notava. Ela era a filha do porteiro, seu Cláudio, uma jovem de 19 anos que estudava engenharia da computação na USP, Poli, e ajudava o pai na limpeza para pagar seus estudos. Júlia, no entanto, via o que os outros não viam. Seus olhos perscrutavam os monitores, os servidores expostos, os cabos. Ela reconhecia os sintomas de um problema que já havia resolvido centenas de vezes em seus projetos universitários e no laboratório caseiro que montara com componentes reciclados no bairro da Vila Formosa. Enquanto a agitação aumentava, Júlia aproximou-se lentamente de uma das estações de trabalho. Seu coração batia forte, mas sua mente estava lúcida. Ela sabia exatamente o que havia acontecido e, mais importante, sabia como consertar. "Com licença, Sr. Nogueira", disse Júlia com uma voz firme, mas educada que cortou o caos. "Eu posso tentar arrumar." Ricardo se virou para ela como se tivesse ouvido um absurdo. "O quê?" "O problema", repetiu Júlia. "Acho que sei o que aconteceu." Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Quem era aquela garota que ousava interromper a crise mais séria da história da empresa? "Você é a filha do Cláudio?" perguntou Ricardo, olhando para Júlia como se a visse pela primeira vez, apesar de ela trabalhar ali há 2 anos. "Sim, senhor, Júlia Santana. Eu estudo na Poli e acredito que o sistema de vocês está com um conflito no protocolo de segurança, causando um loop infinito nos servidores principais." Os 50 engenheiros trocaram olhares estupefatos. Dr. Elias Guimarães, o diretor técnico, riu nervosamente. "Menina", disse Dr. Elias com 20 anos de experiência visível em sua arrogância. "Aqui estão os melhores engenheiros do país. Se nós não conseguimos, com todo respeito..." Júlia o interrompeu com cortesia, mas firmeza. "Vocês estão procurando no lugar errado. Não é falha de hardware nem um vírus. É um erro na programação do firewall que eu notei enquanto estudava para o meu exame de sistemas distribuídos." Ricardo olhou para o relógio. Faltavam 72 minutos. Seus engenheiros não tinham nenhuma solução. Júlia, contudo, irradiava uma confiança que o fez duvidar de tudo que ele pensava saber sobre a genialidade. "E você saberia consertar?" perguntou Ricardo, sua voz uma mistura de desespero e esperança incrédula. Júlia assentiu e tirou um pendrive do bolso de seu moletom simples. "Eu escrevi um patch que pode neutralizar o conflito. Mas eu preciso de acesso ao servidor principal." Um silêncio glacial caiu sobre a sala. O servidor principal continha todos os segredos comerciais da Nogueira Tech, patentes de bilhões, códigos-fonte que a concorrência faria de tudo para obter. "É impossível", disse o diretor de segurança.
Ninguém acessa esses sistemas sem autorização de nível 10. E eu a tenho, disse uma voz da porta. Seu Cláudio, o porteiro, entrou na sala empurrando seu carrinho de limpeza, mas em seus olhos havia uma luz que ninguém jamais tinha notado. Eu tenho o acesso de emergência. Deram para todos os porteiros depois do incidente do ano passado. Ricardo olhou incrédulo. Seu Cláudio trabalhava ali há 15 anos. Sempre silencioso, sempre cortês, sempre invisível. E agora, aquele homem humilde tinha as chaves do reino. Pai, sussurrou Júlia. Tem certeza? Seu Cláudio olhou para a filha com orgulho infinito. Júlia, você sempre soube consertar tudo o que quebrava, desde o nosso computador velho em casa. Se você diz que consegue, eu acredito. Ricardo Nogueira tomou a decisão mais insana de sua vida. Uma decisão baseada unicamente na confiança de um pai no talento de sua filha. Deixem-na tentar. Agora, Júlia sentou-se na estação principal de controle, enquanto os 50 dos melhores engenheiros de software do Brasil a observavam como se fosse uma extraterrestre. Seu Cláudio permaneceu na porta da sala, observando a filha com a dignidade quieta de quem havia acabado de entregar as chaves de um tesouro inestimável. Suas mãos tremeram ligeiramente ao inserir o pendrive no servidor, mas seus olhos estavam focados e determinados. O que vocês estão vendo, explicou Júlia, digitando códigos a uma velocidade impressionante. É um conflito entre o novo protocolo de segurança instalado ontem e o sistema Legacy que gerencia as transações. O firewall interpreta as requisições como um ataque e bloqueia todo o sistema em modo protetivo. Dr. Elias Guimarães, o diretor técnico, aproximou-se da tela, incrédulo. Mas como você sabe disso? Esse protocolo foi instalado secretamente ontem à noite. Júlia não parou de teclar. Porque enquanto vocês instalavam o novo sistema, respondeu ela, sem tirar os olhos do monitor, eu estava aqui com meu pai limpando os escritórios. Eu ouvi a discussão entre os técnicos e vi os códigos nos monitores. À noite, fui para casa e recriei o mesmo ambiente de software no meu computador para entender o que poderia dar errado. Ricardo Nogueira, o CEO, ficou de boca aberta. Você recriou nosso sistema na sua casa na Vila Formosa? Júlia sorriu timidamente. Não o sistema todo, é claro, mas o suficiente para isolar os pontos críticos. Eu uso componentes reciclados e software de código aberto. Não é o ideal, mas funciona. Na tela, linhas de código voavam. Júlia estava literalmente reescrevendo partes cruciais do sistema em tempo real, criando uma ponte de comunicação entre os dois protocolos que eram fundamentalmente incompatíveis. Impossível, murmurou um dos engenheiros. Esse procedimento exigiria horas de programação cuidadosa. Só se você estiver fazendo do zero, rebateu Júlia, ainda sem desviar a atenção. Eu já tinha a solução parcial pronta. Estava pensando em usá-la como projeto para minha tese de graduação. De repente, uma tela acendeu, depois outra. Então, todas elas se acenderam juntas. O sistema central voltou à vida como se nada tivesse acontecido. Os dados voltaram a fluir. As conexões foram restabelecidas. A videoconferência com os clientes japoneses piscou, voltando a ficar online. Um silêncio incrédulo pairou na sala. Em seguida, irrompeu uma salva de palmas espontânea e eufórica. Ricardo olhou para o relógio. Faltavam 45 minutos para o prazo final. Ricardo se aproximou de Júlia, cujas mãos ainda tremiam, mas agora de alívio. Você acabou de salvar minha empresa, ele disse, com a voz embargada pela emoção. Mas o que Júlia não sabia era que aquele era apenas o começo. Sua solução não havia apenas reparado o sistema, ela o havia revolucionado. O contrato com os japoneses foi assinado com 20 minutos de antecedência. 500 milhões deles garantidos, a empresa salva. Enquanto todos celebravam,
Ricardo Nogueira permaneceu em frente ao monitor, estudando o que Júlia havia feito ao seu código. Meu Deus, ele sussurrou, chamando seu time. Olhem isto. O que ela criou não é um simples patch, é um algoritmo totalmente novo. Ela aumentou a eficiência do sistema em 340%. A velocidade de processamento havia triplicado, o consumo de energia havia caído pela metade e a segurança tinha melhorado exponencialmente. Isso é impossível, gaguejou o Dr. Elias Guimarães, olhando fixamente para os dados. Uma melhoria dessas exigiria anos de P&D. Júlia, que estava discretamente recolhendo seu material para voltar à limpeza, virou-se surpresa. Ah, isso é um algoritmo de otimização que desenvolvi para um projeto da faculdade. Pensei que poderia ser útil. Ricardo ficou sem palavras. Um projeto de faculdade? Você revolucionou a informática com um projeto de faculdade? Não exatamente revolucionar, disse Júlia com modéstia. É só uma maneira diferente de fazer os sistemas conversarem. Eu chamei de protocolo harmonia, porque faz componentes que seriam incompatíveis trabalharem juntos. O CEO olhou os números na tela. Depois, olhou para aquela garota de 19 anos que acabara de fazer o que seus 50 engenheiros altamente pagos não conseguiram. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo na Nogueira Tech. Ricardo virou-se para Júlia com um sorriso que iluminou a sala. Júlia Santana, disse ele com voz solene. Você aceita um emprego? Júlia riu, confusa. Senhor Nogueira, eu ainda estou na faculdade e preciso ajudar meu pai com a limpeza. Não, disse Ricardo balançando a cabeça. Você não está entendendo. Estou lhe oferecendo o cargo de diretora técnica da Nogueira Tech. 6 meses depois, a vida de Júlia Santana havia mudado de formas que ela jamais imaginara. Da pequena sala que antes pertencia ao diretor técnico que havia pedido demissão por humilhação, ela podia ver toda São Paulo estendida aos seus pés, do topo da Torre Santander. Mas Júlia não havia esquecido suas raízes. Todas as manhãs, antes de começar seu trabalho como diretora técnica da Nogueira Tech, ela descia ao térreo para cumprimentar seu pai. Bom dia, pai, dizia ela, entrando no que agora era a nova e organizada sala de seu Cláudio. Bom dia, doutora, respondia Cláudio com um sorriso de orelha a orelha, que valia mais do que todos os contratos do mundo. Seu Cláudio havia sido promovido a supervisor de todos os serviços do edifício, um cargo que lhe dava dignidade e autoridade. A ascensão de Júlia havia transformado a empresa por dentro. Seu protocolo Harmonia foi patenteado e vendido para grandes corporações globais, gerando lucros que superavam a marca de 1 bilhão. Mas, acima de tudo, Júlia havia introduzido uma política revolucionária na Nogueira Tech, a inovação democrática. Júlia instituiu que cada funcionário da empresa, do porteiro ao CEO, tinha o direito de propor ideias e inovações. Ela criou laboratórios abertos, onde todos podiam experimentar. O gênio, ela dizia em suas conferências internacionais, não olha o diploma ou o cargo, apenas olha a ideia certa no momento certo. No entanto, nem tudo foi fácil. Muitos colegas, liderados por um ressentido Dr. Elias Guimarães, a boicotavam, espalhando apelidos maldosos como Cinderela do Código e desafiando sua inexperiência e a falta de diploma concluído. A mídia a rotulava como um conto de fadas, o que a irritava, pois reduzia seu talento inegável a uma história infantil. Ricardo Nogueira, no entanto, a defendia ferrenhamente, valorizando os resultados. Ele via em Júlia a prova de que a hierarquia tradicional estava errada. O clima interno estava em ebulição, mas o maior desafio ainda estava por vir. Certo dia, Ricardo convocou uma reunião de emergência. Uma multinacional de tecnologia americana, a TechCorp, havia feito uma oferta irrecusável. Eles ofereciam $2 bilhões para comprar a Nogueira Tech.
O valor era estratosférico, o suficiente para aposentar Ricardo e sua família por gerações. A sala de reuniões estava tensa. Todos na empresa sabiam que, em termos de negócios, era uma oferta que não podia ser recusada. Mas havia uma condição. A TechCorp tem um perfil empresarial rígido, explicou o advogado de Ricardo, lendo os termos contratuais com uma carranca. Eles exigem que a gestão atual seja dissolvida. Especificamente, o CEO da TechCorp exige que Júlia Santana seja demitida, pois ela não se encaixa no perfil empresarial de gestão estratégica. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Júlia, que estava na ponta da mesa, sentiu o coração acelerar, mas manteve a cabeça erguida. Ela sempre soube que esse momento chegaria. O momento em que o talento colidiria com o privilégio e o poder do dinheiro. Ricardo Nogueira olhou para os papéis, depois para os rostos de seus diretores, muitos dos quais viam a oferta como o ápice de suas carreiras. Por fim, ele olhou para Júlia. Júlia era o futuro, a inovação, a lealdade que ele nunca havia comprado. Mas 2 bilhões de reais eram uma quantia que poderia garantir a estabilidade de toda a família Nogueira por séculos. A decisão de Ricardo não afetaria apenas o futuro da empresa, definiria quem ele realmente era. No dia seguinte, a reunião final com os executivos da TechCorp seria por videoconferência. Toda a equipe da Nogueira Tech, incluindo Júlia, foi convocada para a sala no andar executivo. A tensão era palpável. O destino de todos estava nas mãos de Ricardo. Júlia sentiu um frio na barriga. Ela havia trazido milhões para a empresa. Ela a havia salvo. Mas o dinheiro, no final das contas, sempre venceria o mérito. Ricardo olhou para ela e, nos seus olhos, Júlia viu a luta. O empresário bilionário lutava contra o homem que havia testemunhado a magia do talento nascer de uma simples faxina. Senhor Nogueira, disse o doutor Elias Guimarães, sussurrando perto do CEO. É hora de aceitar. Pense na sua aposentadoria. Ricardo acenou, ativou o microfone da videoconferência e encarou os diretores da TechCorp através da tela. Senhores, disse Ricardo, sua voz firme, eu ouvi a proposta. 2 bilhões de dólares é muito dinheiro. Ele fez uma pausa dramática. E eu ouvi a condição. Todos prenderam a respiração. A decisão estava prestes a ser proferida. Ricardo estava prestes a escolher entre o maior lucro de sua vida e a lealdade ao gênio que havia salvado seu império. Na sala do conselho, no andar executivo da Torre Santander, o silêncio era absoluto. Ricardo Nogueira olhava para os executivos da TechCorp através da videoconferência. Atrás dele, toda a sua equipe, incluindo Júlia Santana, esperava a decisão que selaria o futuro da Nogueira Tech. Senhores, repetiu Ricardo, sua voz grave e controlada, eu ouvi sua oferta. 2 bilhões de dólares é muito dinheiro. Ele fez uma pausa tensa. E eu ouvi a condição de que a doutora Júlia Santana fosse dispensada. O CEO da TechCorp, um homem careca e impassível, acenou. É por uma questão de alinhamento corporativo, Sr. Nogueira. Perfil. Ricardo sorriu, e o sorriso era frio. Bem, eu escutei tudo, e a minha resposta é não. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Os diretores da TechCorp pareciam genuinamente desnorteados. Senhor Nogueira, disse o CEO americano, sua voz falhando, o senhor está rejeitando 2 bilhões de dólares? Eu não estou rejeitando o dinheiro, respondeu Ricardo com a voz ganhando força. Eu estou rejeitando o seu mundo. Vocês querem comprar minha empresa para fechar a concorrência e silenciar a inovação. Eu quero continuar a mudá-la. Ele se virou para encarar Júlia, que o olhava com os olhos brilhantes de emoção e descrença. A doutora Júlia Santana não é apenas minha diretora técnica, declarou Ricardo, ignorando completamente os americanos. Ela é o futuro da informática.
Ela é a prova de que o talento pode nascer em qualquer lugar e de que as melhores ideias vêm de quem olha o mundo com olhos diferentes. E eu não a trocaria por todos os bilhões do mundo. O aplauso que irrompeu na sala foi espontâneo e ensurdecedor. O som era tão alto que, de alguma forma, ecoou até o térreo, onde seu Cláudio sorriu orgulhoso, enquanto lustrava o piso. 3 anos depois, a Nogueira Tech havia se tornado a primeira empresa brasileira a superar gigantes globais em valor de mercado, graças ao protocolo Harmonia de Júlia, que se estabeleceu como o padrão mundial para sistemas sustentáveis. O sucesso transformou a cultura empresarial. Centenas de empresas adotaram o modelo Júlia, dar voz a todos os funcionários, investir em talentos ocultos e acreditar que a inovação pode vir de qualquer pessoa. Anualmente, a Nogueira Tech celebrava o Dia do Talento Oculto, onde funcionários de todas as áreas compartilhavam suas ideias. Júlia, agora com 23 anos, era considerada uma das pessoas mais influentes do planeta. Ela havia recusado um título honorário da faculdade, insistindo que continuaria estudando, porque nunca se para de aprender. O mais importante para ela, contudo, não eram os títulos. Ela nunca se esqueceu de onde veio. Todas as noites, depois de sair de sua direção em uma das empresas mais poderosas do mundo, ela retornava ao seu apartamento na Vila Formosa, onde ainda morava com seu pai, promovido. Pai, dizia ela entrando na sala, o que você aprendeu hoje? Que a minha filha, respondia seu Cláudio, com seu sorriso acolhedor, nunca deixou de ser a menina que consertava tudo o que quebrava, só que agora ela conserta o mundo inteiro. A história de Júlia Santana provava que não importa de onde você começa na vida, importa o quão longe você tem a coragem de ir. E que, às vezes, para mudar o mundo, basta ter o pendrive certo e a coragem de dizer, eu posso tentar arrumar. O gênio não olha para o status social, mas para a mente que nunca para de sonhar.